Há 2 domingos atrás, nós terminamos a série Exílio. E eu não sei quem viu ou não fez, a gente anunciou que não terminou. Porque veio uma outra palavra que tem a ver também com o exílio, que eu queria hoje aqui continuar com vocês. Falamos sobre muitas coisas do exílio, apenas para quem não estava, não veio. Quando nós falamos do exílio, nós estamos falando de um momento na vida da gente, que foi isso que representou na vida daquele povo, onde parece que a nossa vida ela é interrompida. Algo acontece e nós entramos no momento da nossa estrada que parece que não tem sinalização, não tem mais asfalto, as pessoas que estão do nosso lado parece que não estão, o carro começa a falhar, a vida da gente ela entra numa estrada complicada. E todos nós já vivemos isso ou viveremos situações como essas. Às vezes é uma doença que chega, é um desemprego que bate na porta, é um problema de relacionamento, uma separação, um conflito familiar. São exílios que pegam na vida da gente, que nos colocam numa estrada difícil de prosseguir. E durante 4 domingos aqui nós falamos sobre muitas coisas a respeito do exílio. E hoje eu queria falar sobre o fim do exílio. O fim do exílio. O fim do exílio, ele é um momento onde chega a notícia de que o seu exílio ele está acabando. Chega a notícia para você, através de algum acontecimento, de que o tempo de peia, o tempo de luta, de estrada sem sinalização, de tanto buraco, ele está acabando. E vem a notícia de que o exílio chegou ao fim. Às vezes essa notícia vem como a notícia de uma cura. Ela vem como a notícia de um tratamento que está chegando ao final. A ideia está ali, tratamento, fazendo tratamento de câncer. O Kert também fazendo tratamento. São exílios que nós passamos na nossa vida, na nossa estrada. Mas tem uma hora que vem uma notícia, falta só 1 quilômetro. Ou você está chegando no momento final. Vem um aviso falando sobre isso. É um emprego que aparece. É um concurso que você vai olhar na lista dos classificados e percebe que você passou. E que você agora, parece que aquele tempo de dificuldade, ele vai chegando ao fim. Aconteceu isso com o povo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36. Para quem puder ali dar uma chulipa. Vai ali, por favor. Chegou a notícia em 2 Crônicas, capítulo 36, que diz assim no versículo 21. Até que os 70 anos se completaram. Há 70 anos que não passam. Há 6 mesezinhos que não passam. Há 1 anozinho na vida da gente que não passa. E os 70 anos se completaram em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No 1º ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito. Nesses termos, 2 pontos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo a ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e o Senhor, o seu Deus, esteja com vocês. Parece que o exílio está terminando. Deus levanta um homem que nem temente a ele é, rei da Pérsia, Ciro, e manda ele dar um decreto, manda ele dar um aviso, dizendo o quê? Manda todo mundo ir para Jerusalém, que nós vamos lá construir um templo. Deus me mandou construir um templo em Jerusalém. É o anúncio do fim do exílio. Mas aí eu faço uma pergunta. Será que o exílio acabou? Será que o exílio acabou? A impressão que eu tenho, meus irmãos, em vendo a história desse povo depois do exílio, é que eles saíram do exílio, mas o exílio não saiu deles. Muitas vezes nós saímos do nosso exílio, mas o exílio não sai da gente, não sai de você. Porque nós passamos por um momento terrível na vida da gente.
E quando chegar a notícia que acabou, você acha que agora você vai voltar para viver a mesma vida que você vivia antes. Mas você carrega desse tempo de dor, você carrega alguns traumas, você carrega alguns sentimentos. É verdade que nós falamos aqui que nós carregamos desse tempo difícil muitos aprendizados para a nossa vida. Mas nós também carregamos desse tempo de dor alguns traumas, alguns bloqueios, algumas dificuldades de conseguir continuando. Sabe o que isso significa? Que o exílio parece que não acabou. O exílio acabou, mas não acabou, entendeu? Ele acabou, mas você está ali achando e agindo de acordo com os traumas da dor, da crise do momento difícil. E esse trauma, ele continua influenciando você, ele continua mantendo você no exílio, mesmo que o exílio tenha acabado. Você passou por uma doença e você sai daquilo lá, mas você não é mais o mesmo. Algumas coisas continuaram com você daquela experiência ruim que estão impedindo você de viver livremente. Estão impedindo você de continuar a tua estrada, de continuar a tua história como filho de Deus. Isso aconteceu com o povo. O período do povo pós-exílico, ele não é um período de saúde. Porque parece que o povo, com medo de tantas coisas, eles não conseguiram viver a vida que Deus tinha para eles quando saíssem de lá. Eles perceberam muitas coisas e aprenderam muitas coisas, mas saíram feito gato com medo de água fria. Eles foram viver a vida como um soldado que saiu da guerra, mas ele fica de noite tendo assombração, fica tendo sonhos, lembrando da guerra, achando que ele ainda está na guerra e às vezes vivendo como se a guerra ainda estivesse presente. São os traumas do exílio. Eu separei aqui 3 frases. Frases que são ditas por pessoas que passaram por um período longo de dor. Foram frases que foram ditas por esse povo que passou 70 anos no exílio babilônico. E a frase é: me perdi de mim mesmo. Eu me perdi de mim mesmo. Parece que o exílio passa destruindo um pouco da nossa identidade. E nós ficamos depois do exílio sem saber de fato quem somos. O povo, quando sai do exílio, eles escrevem logo depois 1º e 2º Crônicas. Não sei se vocês já perceberam. 1º e 2º Reis contam a história e 1º e 2º Crônicas repete essa mesma história. Porque 1º e 2º Crônicas foi escrito no exílio, 1º e 2º Reis. E 1º e 2º Crônicas foi escrito depois do exílio, depois que eles saíram da dor. E eles começam Crônicas com 9 capítulos de lista de gente, dizendo quem saiu. A pergunta ali não era mais por que estamos no exílio. A pergunta era, depois do exílio, quem somos nós? O que sobrou da nossa identidade como povo? E eles começam escrevendo, fulano que gerou fulano, que gerou fulano, e saiu dali fulano com fulano, da família de fulano, mas fulano e fulano. Você já leu esses textos? Eu não, porque não é difícil ler aquele negócio. Você dá uma passada assim até acabar a lista, né? Você vai e aí vai passando assim até acabar a lista, porque é só lista de gente. O que eles estão preocupados ali em entender é se depois desse período de 70 anos de exílio, eles ainda são o povo escolhido por Deus através de Abraão, o povo que seria o povo que viria através desse povo, o Messias, Jesus Cristo. Eles saem do exílio com uma crise de identidade. Eles saem do exílio sem saber muito bem quem eles são. A dor pode ensinar, mas a dor também pode traumatizar. Nos perdemos de nós mesmos. Você não vai voltar a ser quem você era antes. Você passou por um período que mudou você. Você não é mais aquela pessoa de antes do exílio. E quando o exílio passa, você fica meio perdido, dizendo, vou fazer o quê? O que eu faço com tudo isso que eu aprendi? Faz sentido agora, depois que passou tudo isso, eu voltar a viver minha vida como eu vivia antes? Parece o chamado vem, ressignifica um bocado de coisa. E você faz como agora? Você se perde de você mesmo. E você vai cavando, tentando encontrar quem sou eu, depois dessa dor. Não sabemos mais se o que sobrou do exílio, que de fato representa a nossa identidade. E às vezes ficamos querendo voltar para o que era antes.
E eu digo para você, meu irmão, que uma dor, ele muda uma vida. E depois que nós passamos por isso, é natural que fiquemos meio perdidos, tentando reencontrar sentidos, reencontrar de fato quem somos. E o povo sai nisso. O povo sai fazendo a pergunta: quem somos nós? Ainda somos povo, ainda temos uma promessa, ainda temos um chamado. E nós saímos do momento difícil na vida da gente dizendo: Deus ainda me ama, eu sou filho de Deus, as pessoas realmente gostam de mim, será que ninguém gosta de mim? Quem sou eu para aquelas pessoas que no momento de dor desapareceram da minha vida? De fato, quem sou eu? Nossas amizades mudam, nosso momento muda, a gente passa a viver uma vida parece que bem diferente daquela que nós vivíamos antes. Nos perdemos de nós mesmos. Mas talvez seja justamente você se perdendo de você mesmo que você se encontre. Então, se você está vivendo um momento na sua vida que a dor parece que acabou, o exílio acabou, mas você olha para você mesmo e não sabe muito bem o que sobrou disso, tenha paciência. Para perceber Deus aos poucos revelando o que sobrou depois de tudo isso. Eu já contei para vocês a história de um passarinho. Foi aspirado pelo aspirador de pó, e ele vai para dentro do aspirador de pó, o dono foi aspirar na gaiola e aspirou o passarinho junto. E aí pegou o passarinho e todo sujo, abriu o aspirador, estava lá dentro do saco, colocou o passarinho embaixo da ducha, de água fria, lavou na pia. E depois o passarinho estava morrendo de frio, aí ele pegou e tacou o secador de cabelo na cabeça do passarinho, para poder acabar com aquele frio. E terminou, o passarinho estava parecendo um Rei Leão. E quando olharam, perguntaram: e aí? E aí, passarinho? Como é que ficou o passarinho? Esse passarinho está vivo? Tá. Mas ele não canta mais. A dor, ela pode nos roubar coisas. Que quando nós passamos por ela, é preciso no período pós-exílio, vivermos um reencontro com nós mesmos. Sabendo que não seremos mais os mesmos, mas que algumas coisas foram perdidas nessa dor, que precisam ser restauradas, que precisam ser curadas. Diz que a dor humaniza o ser humano, por isso que o ser humano precisa sofrer. Mas eu tenho visto dores também desumanizando pessoas. Alguém que sofreu uma dor profunda e ela se desumaniza. E passa a exercer uma violência profunda. Se desumaniza. E passa a exercer violência na vida das pessoas. Tem gente que não consegue mais acreditar no homem depois que passa por um momento de dor. Não acredito mais na humanidade, não acredito mais nas pessoas, não acredito mais em mulheres, não acredito mais em homens. A dor, ela tem também essa capacidade de nos desumanizar. Então, quando saímos do exílio, precisamos olhar para nós mesmos e dizer: Deus me restaura, porque eu estou curado, mas não estou. Eu saí do exílio, mas o exílio não saiu de mim. E eu preciso de liberdade para viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser uma pessoa traumatizada pela dor que eu vivi, pelo exílio que eu enfrentei. Eu quero poder viver livremente. Eu quero poder amar pessoas. Eu quero poder voltar a acreditar no amor. Eu quero poder voltar a acreditar no meu país. Eu quero poder voltar a acreditar no meu trabalho, nos meus talentos, naquilo que eu posso fazer. Me restaura. Entenda, irmãos. Me restaura. Conta-se a história de um homem que fumou muito. E de tanto fumar, acho que foi o Cláudio que me contou essa história. Ele pegou uma cirrose, pegou uma inflamação, ele é alcoólatra, né? Ele era alcoólatra. E ele pegou uma cirrose hepática, ele se destruiu no alcoolismo e sofreu muito. E ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, eles acompanharam muito de perto a vida desse pai e o sofrimento dele. E o pai morre com muita dor, com muito sofrimento. E depois vão atrás dos 2 filhos e encontram um filho vivendo uma vida completamente distante do álcool. Construindo sua família, trabalhando. E depois vão atrás de um outro filho e encontram ele numa mesa de bar, vivendo o alcoolismo que o pai tinha vivido. E perguntaram para os 2 filhos por que
que eles estavam vivendo dessa forma. E os dois responderam a mesma coisa. Os dois responderam: com o pai que eu tive, eu tinha outra opção. Os dois responderam a mesma coisa. Com o pai que eu tive, eu tinha outra opção. Um estava dizendo: com o pai que eu tive, eu tinha outra opção. Era lógico que eu tinha que construir minha vida fora, longe disso. O outro dizia: com o pai que eu tive, eu tinha outra opção. Era lógico que eu estava determinado a viver como alcoólatra. Quando passamos por uma dor, o que nós vamos ser depois dessa dor vai depender muito das escolhas que nós fazemos. Da maneira como nos voltamos para Deus e pedimos a Deus que nos revele quem de fato nós somos. Uma segunda frase, meus irmãos, que é uma frase muito forte para quem passa por um exílio, é quando ele diz: eu não posso mais errar. Eu não posso mais errar. E principalmente quem passou por um exílio como consequência dos seus erros, como consequência do seu próprio pecado. Porque tem exílio que não tem a ver com o nosso pecado, tem a ver com o pecado de outras pessoas. Mas ele sai do exílio dizendo: eu não posso mais errar. Ele sai assustado, com medo de cometer os mesmos erros e sofrer a mesma consequência. Ele sai assustado, mas ele sai mais do que, ele não sai prevenido. Ele sai assustado, ele sai tomado pelo medo. E o medo de pecar, meus irmãos, ele nos leva a pecar. O medo de pecar, ele nos leva ao pecado. O medo não é um bom condutor da verdade. O medo não conduz à verdade, ele deturpa a verdade, ele distorce a verdade. E ele faz com que pessoas bem intencionadas, tomadas pelo medo, possam ter reações que não é a reação que Deus está querendo que você tenha. Porque você está naquela situação de medo: eu não posso mais errar, eu não posso mais cometer os mesmos erros. Sabe o que acontece com o povo quando ele sai do exílio? Eles se apegam à lei de uma forma exagerada. Eles entenderam que eles foram para o exílio porque eles não obedeceram às orientações de Deus. Então eles saem do exílio com medo de fazer as coisas erradas que impediram eles de viverem, de caminhar. Eles saíram do exílio, meus irmãos, construindo um radicalismo em relação ao erro que destruiu muitas pessoas. Esdras, e conta no livro de Esdras e de Neemias. Os 4 livros que contam isso os livros de 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. E no livro de Esdras, ele está ali sentado. No livro de Neemias também conta a mesma história, que ele está sentado lendo a lei. Quando ele abre a lei, o povo se curva, o povo adora a lei, dizendo: nós fomos para o exílio porque nós desobedecemos a Deus, porque nós adoramos outros deuses, pois agora nós vamos adorar a lei. E acharam que pelo cumprimento da lei eles estariam fugindo do exílio. Só que eles se transformaram em pessoas radicais. Digo e afirmo que Esdras, para mim, é como se fosse o pai do farisaísmo. Porque os fariseus, eles vêm depois de uma época como essa, onde todo mundo está assustado com o pecado, e começam a estabelecer regras de quantos passos pode dar por dia, começam a forçar as pessoas. E quando você lê Esdras e Neemias, você vê isso. O povo no sábado, lá do lado de fora do muro, e ele manda chamar os guardas: pega aquele pessoal que está do lado de fora do muro, dia de sábado, tragam eles para cá e prendam eles, porque no dia do Senhor não pode fazer nada. E eles vão pela força, querendo construir um caminho de santidade, querendo construir um caminho que não levasse mais eles de jeito nenhum para aquela situação, percebem? O medo de errar é como se você saiu de uma situação: poxa, eu fiz isso, destruí minha vida. Aí Deus está me dando uma nova chance de viver. E aí você fica com medo de fazer qualquer besteira e de estragar de novo o que Deus tem feito na sua vida. Aí você começa a julgar as pessoas, você começa a ser radical com as coisas, você começa a olhar para as coisas erradas que porventura podem chegar na sua vida e ter uma postura extrema, radical. E Jesus, quando vem, bate de frente com isso. Bate de frente com isso. E como Jesus é duro com os fariseus, como Jesus é duro com aqueles que, pelo compromisso com a guarda do sábado, eles não ajudavam o seu irmão ferido no dia do sábado. E Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado. Jesus ia lá e curava no sábado. Jesus quebrou muitas regrinhas de Esdras.
muitas regrinhas na interpretação dessa lei. O povo não entendeu que não era adorando a lei que eles iam fugir dos problemas, mas era adorando a Deus. Confundimos Deus com a lei de Deus, e são duas coisas completamente diferentes. O radicalismo se transformou em algo tão grande, tão grande, tão grande, que eles chegaram ao ponto de despedir todas as mulheres estrangeiras e filhos dessas mulheres que tinham sido gerados no período do exílio. Nós encontramos em Esdras 10, versículo 3 e 4, ele diz: façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho de meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levantem-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos às obras. Eles mandam chamar o povo e marcam a reunião em Jerusalém, que quem não viesse para a reunião ia ser preso. Está aqui no versículo 8. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. Todo mundo tinha que estar lá. E o acordo lá era o seguinte, versículo 11. Agora confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Nós tivemos aqui o maior abandono em massa de mulher e criança. Fazendo isso em nome de Deus. Na justificativa de que estariam se purificando para não receber mais o juízo de Deus. Eles mandaram para o deserto mulheres e crianças. Mulheres e crianças abandonadas. Interessante, quando uma mulher foi abandonada no deserto, Agar, Deus vai lá naquela mulher no deserto e dá uma promessa para ela. E diz que cuidará do filho dela. Nosso Deus não é um Deus que abandona mulheres e crianças no deserto. Mas esse povo assustado com o exílio, assumiram posturas radicais. Assumiram posturas onde o compromisso com a verdade e com a lei era maior do que o compromisso com as pessoas e com o amor. Eles assumiram posturas de despedir. O versículo 15 diz: somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão, e o levita Sebetai, discordaram. Apenas estes discordaram deste acordo. Eu imagino, meus irmãos, que se eu tivesse lá, o meu nome estava aqui no versículo 15. Eu diria: não. Vocês estão achando que o nosso Deus é um Deus severo, mas uma das profecias que foi dada no exílio era de um Deus de amor, de um Deus que tinha misericórdia, que renovava a sua misericórdia. Vocês estão assustados, estão pecando com medo de pecar. Com medo de pecar, vocês estão pisando em pessoas. Com medo de pecar, vocês estão se isolando de pessoas que Deus quer que vocês se aproximem. Com medo de pecar, vocês estão mandando um bocado de mulher e criança para o deserto e fazendo isso em nome de Deus. Percebe, irmãos? Bonhoeffer é um teólogo alemão. Ele tem uma frase, um escrito dele, de um livro dele chamado Ética. E ele diz que aqueles que, comprometidos com a verdade, eles ferem o espaço sagrado que existe entre as pessoas. Eles ferem o espaço sagrado que existe entre as pessoas. Eles se colocam como defensores da verdade e da lei. Acham que estão a caminhos a serviço de Deus, mas estão a serviço de Satanás. Esses homens se comprometeram com a verdade de uma forma, tão assustados, que eles começaram a viver de um jeito radical, de um jeito completamente fundamentalista, legalista. E quando Jesus vem, faz o que, irmãos? Jesus quebra todo o legalismo, ele quebra todo o autoritarismo. Jesus diz: a lei, eu vim cumpri-la, eu sou o cumprimento dela.
Existe o sábado, mas o sábado foi por causa do homem. Qual é o homem que, se um boi cair no buraco no sábado, não vai lá ajudar? Aí Jesus pegava e curava no sábado. Jesus foi mostrando que o povo tinha saído do exílio assustado, ferido, cansado. Eu não sei como é que você tem saído do seu momento de dor. Mas cuidado, meu irmão. Para você não sair do seu momento de dor se transformando numa pessoa radical. E quando alguém vem conversar com você, você fala com raiva, você está guardado, você está comprometido com a verdade, para não viver mais aquilo de jeito nenhum e vai machucando pessoas com a sua verdade individual que se tornou absoluta. E nós precisamos perder o medo de errar, perder o medo de falhar. Estamos sim comprometidos em viver a vontade de Deus, mas sabemos que se pecarmos, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. E nós devemos viver a nossa vida com a leveza. A gente não pode andar assustado, achando que qualquer piso errado, Deus vai estar derramando um raio na cabeça da gente. A gente precisa viver com paz, com tranquilidade, e não deixar com que esse período do exílio, ele afete a tua história, ele afete a tua vida. Uma última frase. Preciso vencer meus inimigos. Impressionante como o soldado, quando ele volta da guerra, a guerra acaba e ele continua achando que ele está em guerra. E começa a eleger pessoas para serem seus inimigos. Existe algo impressionante que acontece depois que o povo sai do exílio, para mim é impressionante. Em Esdras 4, quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias e disseram: vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Asar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Esse povo aqui é os remanescentes do reino do norte. São samaritanos. Quando eles voltaram do exílio, os samaritanos chegaram e disseram: a gente também tem adorado o Deus de vocês e a gente quer construir o templo junto com vocês. Foi o que eles responderam? Contudo, Zorobabel e os demais chefes de família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do Senhor. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Eles se recusam a construir o templo junto com os samaritanos. Porque eles saíram do exílio com a ideia ficcionada na cabeça de que eles iam conseguir dar certo agora se ele pegasse as mulheres estrangeiras e jogasse tudo no mato, com as crianças que nasceram. E é por isso que eles dizem que precisa de coragem para fazer isso. Parece um pacto de sangue. A gente vê isso em ritual religioso radical. Vamos sair, vamos fazer esse negócio, a gente sai daqui agora, mas a gente vai despedir, mas é Deus que está mandando. Eles chegam depois para reconstruir, vêm os irmãos deles. Em Salomão não tinha reino do norte e reino do sul, era um reino só. Era o povo que tinha sido liberto. Era o pessoal da lavoura que não foi para o exílio, ficou lá, porque o Império Assírio pegou e colocou eles naquela terra. E aí quando eles chegam lá para reconstruir, o pessoal vê e diz: olha os nossos irmãos, vamos reconstruir junto com eles. Mas quando ele chega lá, ele encontra um bando de crente, dizendo que eles não podiam se misturar. Dizendo que eles eram, mas eles não eram. Dizendo para essas pessoas que elas não iriam construir o templo com elas, porque não competia a elas fazer isso. Não competia a elas fazer isso. A partir desse momento, o pessoal que vinha querendo ajudar se transforma em inimigo e começam a agir contra. E vem uma rivalidade que vai até a época de Jesus. O judeu, quando ia de um lugar para o outro, que precisava passar por Samaria, ele desviava. Jesus foi em Samaria, pregou lá, caminhou por lá, dormiu lá, falou com a mulher samaritana no poço, que pergunta de onde é o lugar para adorar. Ele disse: nem ali do lugar dos samaritanos e nem no templo que construíram depois que saíram do exílio. Quando Jesus é perguntado por uma mulher samaritana
onde eles deveriam adorar? Ele responde isso. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nem aqui e nem lá. Jesus está chegando dizendo, eu não estou nem com eles e nem com eles. Eu estou com todos que me adorem em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem no monte. O monte era o lugar dos samaritanos. Mas é aqui. Jesus conta a história do bom samaritano. E usa o samaritano para falar do amor, para falar de compaixão. Jesus cura os leprosos e apenas o samaritano estrangeiro volta para agradecer e ele destaca a gratidão desse samaritano. Mas o povo que estava saindo do exílio chegava lá e dizia o quê? Não compete a vocês construir o templo junto comigo. É como alguém que passa por um momento difícil e depois transforma os irmãos em inimigos. Você passa por uma dor e de repente o teu ex-marido vira teu inimigo. Tua ex-esposa vira tua inimiga. Você passa por uma dificuldade de relacionamento e a tua sogra, a tua parente, ou teu chefe, ou teu filho, ele vira teu inimigo. E nós estamos errando em identificar quem são os nossos inimigos. Porque aquele momento talvez fosse o momento de dizer, vamos nos reunir, vamos nos juntar e vamos viver isso. A profecia que eles receberam no exílio é de que eles seriam luz para as nações, para todos. Mas eles continuaram querendo se reclusar, de viver no exílio individual, dentro de Jerusalém, sem se misturar com ninguém, sem caminhar com ninguém. Vejam como a dor, ela vai matando as verdades de Deus dentro do coração da gente. E às vezes, quando nós saímos do momento de dor, a dor passa, o fim do exílio é decretado, e você continua vivendo, mas você não canta mais. Você é como um soldado que saiu da guerra, mas continua achando que está numa guerra. Você não consegue relaxar e viver a sua vida tendo a concepção clara de que Deus é bom. De que eu não preciso ficar vivendo nesse medo. Eu não preciso ficar com medo de pecar, com medo de errar. Eu posso viver minha vida em paz, em tranquilidade. Nas dificuldades que você viveu, meu irmão, que consequências essas dificuldades na sua vida trouxeram? Que consequências você caminha com elas ainda até hoje? Você consegue identificar? Que consequência você tem na sua história, na sua vida, dos momentos de dor que você viveu? Será que você foi muito reprimido? E aí quando alguém chega para você e quer dar qualquer palavra de exortação, você solta o veneno, porque não aceita mais que ninguém diga nada para você? Será que você foi abandonado e qualquer pessoa que dê um carinho em você, você vai logo achando que esse carinho não é verdadeiro, que ele vai passar, ou que vão roubar de você depois? Quais são as consequências do teu exílio? Quais são as consequências que você amarga hoje de experiências difíceis que você viveu? Nós cantamos aqui que Deus tem sonhos. Que os sonhos de Deus são melhores que o nosso. Mas nós precisamos acreditar. Acreditar que a dificuldade que eu passei, ela não muda quem eu sou para Deus. Ao mesmo tempo eu não sou mais o mesmo. É hora de me reencontrar. É hora de ressignificar um bocado de coisa na minha história. E eu preciso buscar isso. O exílio passou. Se o seu exílio não passou, ele vai passar. Mas quando o seu exílio passar, meu irmão, que você siga tendo a consciência plena, verdadeira, de que você é livre para viver. De que Deus não está lá do alto olhando para você, esperando você pisar torto, para jogar você no exílio de novo. Você precisa pegar o que você aprendeu e viver. Não se prenda a radicalismos, fundamentalismos, achando que você agora vai construir uma vida de prosperidade na força do seu braço. Não vai não, irmão.
Esse povo não conseguiu construir nada. Nada. Quando o Império Romano vem, encontra um povo desgraçado, sem identidade, com um rei falido, com um rei que era mais parecido com o bobo da corte do que com o rei. Jesus foi de fato, que vem, abraça o samaritano, diz: vocês não são inimigos. Chama você para o canto e diz: vive tua vida. Para de ficar com medo de errar. Se você tem medo de errar, você não tenta, você não sobrevive, você não abraça. Vive, eu estou te curando para você viver, para restaurar os meus sonhos na tua vida. Você não pode ficar vivendo desse jeito. Talvez o seu exílio tenha acabado já há algum tempo, e você tenha continuado a vida sem cantar. Você tenha continuado a sua vida não conseguindo mais sonhar com os sonhos de Deus. E eu queria que você baixasse sua cabeça agora, meu irmão, e colocasse isso diante do Pai. Quais são as consequências do teu exílio? Que continuam hoje ainda a te machucar, a te massacrar. Peça a Deus para te curar, para retirar algumas coisas do teu coração. Te fazer livre para sonhar os sonhos de Deus. Não importa qual for o teu exílio, você continua sendo você. Você continua sendo amado para Deus. Não tenha medo. Não se isole. Não julgue, não aponte. Siga o que Deus tem para você.